get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Sentiu? Queria ver mais um vídeo aí do nosso canal. E hoje a gente vai falar dos melhores quadrinistas dentre ilustradores. Hoje o seu telefone. Vamos lá, tipo assim, bota a cinzinha na edição. Bom, como íamos dizendo, a gente vai falar hoje sobre os melhores, tanto escritores quanto ilustradores, quadrinistas dos últimos 10, 15 anos. Lembrando que isso aqui não é bem um top 10 assim que a gente não, a gente só vai citar. Vai ser bem uma conversa bem informal. Um dia que a gente for fazer realmente assim um top 10, a gente vai pensar bastante numa lista bem feita e bem elaborada. Lembrando que, claro, existem, né, os maiores quadrinistas de todos os tempos, alguns ainda na ativa, como é o caso do Frank Miller, que há pouco tempo trouxe o Batman Cavaleiro das Trevas, o volume 3. Né? Você tem o Alan Moore, que também há pouco tempo trouxe o Providence. O Alan Moore que, tipo, ele, por exemplo, já não faz mais nada pra Marvel e DC. Mas então, atualmente a maioria das coisas que ele faz mesmo é tudo independente. Mas vamos nos focar aqui, né, entre os que mais se destacaram nos últimos 10 anos. Não vamos citar Alan Moore, Frank Miller, esses caras cascas grossas, porque senão não teria graça, a gente ia passar o programa. Isso aí a gente vai guardar para algum vídeo específico sobre cada um e também para um top 10 de maiores quadrinhos de todos os tempos. E cara, qual que é o primeiro que você quer falar? Pra mim, o Tom King. Pra mim é um dos melhores que tem, tipo... Ele também escreveu Visão, sim, né? Esse aí, no caso, você leu, eu ainda não tive a oportunidade, mas eu quero muito, meu Deus do céu. Enfim, eu acho que o trabalho que ele tá fazendo aqui no Batman é simplesmente excepcional, cara. Eu gostei bastante. Você que teve mais contatos com o Batman, por exemplo, do Scott Snyder e algumas coisas também do pré-crise. Eu só tive algumas coisas do pré-crise, quase não li nada do Scott Snyder. E tipo, é porque por um grande tempo eu fiquei lendo só Marvel na minha vida, quando eu comecei. Agora que eu tô pegando mais DC, mano, tipo... eu tô vendo o trabalho que o Tom King faz aqui, tá fazendo na Visão, que eu ainda não li. Mas, por exemplo, também Xerife da Babilônia. Xerife da Babilônia, muito bom. Então, pra mim, é tipo assim, o cara, ele tá sendo um dos que mais se destaca no cenário de quadrinhos atualmente, principalmente dessa década. Eu acredito que o primeiro arco de história do Batman, do Tom King pelo Batman, o Eu Sou Gotham, eu esperava mais. Quando eu fui começar a ler, assim, o Batman do Tom King, eu esperava mais. Só que, quando começa o arco Eu Sou Suicida, que ele sai na mão com uma porrada de negro, assim, cara, é muito louco, cara, é muito da hora. E ele também escreveu o Visão, cara, e o Visão você não dá nada pra ele, e aqui ele humaniza um personagem que é um robô. Então quando você tá lendo, você se identifica bastante, você se identifica com algumas situações que aqui o Visão ele tem 2 filhos, uma menina, um menino e a esposa dele. E a galera vai pra escola e ele fala de preconceito no quadrinho. Que a molecada sofre preconceito. Então isso, cara, é muito legal. Ele usa robôs pra falar sobre humanos. É genial, genial. Inclusive aqui, tipo, o arco Eu Sou o Bem, aqui do Batman. Que é bem legal também. É aqui onde o Batman que ganhou o Eisner do Tom King começa. É aqui onde começa o bagulho de verdade. E... as histórias são muito boas também, né? As histórias são... as ilustrações são impecáveis, cara. A maioria dos desenhos são muito bons, tipo David Finch. Trabalhando. Eu também não lembro o nome dele. Era um nome meio complicado, deixa eu dar uma olhada aqui. O nome do cara é Mike Janin. Mike Janin. E também, né, como a gente já comentou, Xerife da Babilônia. Xerife da Babilônia que... não sei se vocês não devem saber, mas o Tom King, ele é um ex-agente da CIA, que ele foi na guerra do Iraque e ele trabalhou lá na parte de apaziguar a situação. Então, o Xerife da Babilônia, ele é uma espécie de documentário, né, que mostra como é que estava funcionando, se organizando um estado totalmente sem ordem.
E é muito legal, né? Tem umas reviravoltas bem bacanas. Ainda mais eu que eu curto muito histórias de guerra, como por exemplo, tipo, os Call of Duty que tem umas histórias muito boas desses games, isso aqui eu pirei muito. É muito legal. Agora o próximo escritor, que nós vamos falar, qual que é o outro que você queria falar? Cara, eu pensei no Ed Brubaker. Cara, o Ed Brubaker, ele tem uns materiais assim, ó, de finíssimo. Um deles é o Capitão América, Soldado Invernal. Eu acho que são 7 ou 8, 9 volumes, capa dura assim, versão deluxe. E é ele que traz o Soldado Invernal, Bucky Barnes, né? Ele que cria o personagem o Soldado Invernal. Claro, o personagem já existia antes, né? Como ajudante do Capitão. Só que aqui ele dá vida novamente pro personagem como Soldado Invernal. Só que, apesar disso aqui ser muito bom, não se compara a Gotham, que foi a inspiração pra série de TV. Só que, cara, eu já assisti a primeira, a segunda temporada de Gotham, a primeira e a segunda de Gotham, e não se compara ao quadrinho nem de longe, cara. Elas não chegam nem no dedo do pé. Não chega nem no dedo do pé. E ele tem todo um clima meio no ar, assim, de investigação. E ele conta a história dos policiais do Departamento de Polícia de Gotham, né, o DPGC. E o Batman, ele aparece pontualmente em algumas situações, sendo muito bem-vindo. Aqui, ó, uma aparição do Batman. Só que não é uma história do Batman, é uma história de Gotham e dos policiais de Mas Gotham. uma história policial mesmo. E tem uma cena muito legal, cara, que tem um bandido que processa o DPGC por conta do bate-sinal, que fala que ele está apoiando o vigilantismo e tudo mais, e ele processa o DPGC. Aí a polícia não pode tocar mais. Então o que a polícia faz? A polícia contrata uma moça que tecnicamente não trabalha lá, né? Na teoria não trabalha lá, mas na prática trabalha, e só ela pode mexer no bate-sinal. É muito legal, mano, muito O próximo que eu gostaria de citar aqui é, no caso, o Jeff Lemire, que ele escreveu essa fase aqui muito boa do Arqueiro Verde. Eu já ia falar Gavião Arqueiro. Então, ele escreveu essa fase muito boa, com o que, na minha opinião, uma dupla muito forte nos quadrinhos, que é o Jeff Lemire e o André Sorrentino, que eles também estão juntos num trabalho que eu acho que é ainda melhor que esse, o velho Logan da Marvel, que saiu recentemente, acabou de terminar. Eu não acho que supera o Arqueiro Verde dele, eu não acho que supera. Na minha opinião, supera, cara. Porque o velho Logan é muito bom, tem uns momentos muito legais, só que esse aqui é o primeiro encadernado. Tem o segundo que eu já li, que ele recria a mitologia do Arqueiro Verde. Ele recria assim total. E ele faz isso de uma maneira excepcional, uma maneira brilhante. Sabe o que é que eu acho que o velho Logan é melhor que o Arqueiro Verde? Porque, na minha opinião, tipo assim, o velho Logan, no caso, os caras pegando o Wolverine lá do Old Man Logan, do Mark Miller, que é um Wolverine, se o Wolverine já é um cara fudido da cabeça, imagina o do velho Logan, que tipo, os vilões acabaram com toda a vida dele. Com a família dele. Acabaram com toda a vida dele, fez ele matar os amigos dele e depois a família dele morreu. Mas mesmo assim eu prefiro... E o Lemire, ele é muito bom pra você, tipo, pegar umas histórias que mexem com bastante o psicológico de um personagem. Ele é excepcional. Exatamente, tanto que o Cavaleiro da Lua dele é muito bom. Só que eu acho que aonde o Lemire é melhor são nas histórias independentes dele. Cara, tem uma história chamada Soldador Subaquático. Famosa dele. É um trabalho bem famoso, eu faço até questão de mostrar. Soldador Subaquático, aqui no caso ele também desenha. No começo você vai estranhar um pouco o desenho dele. Só que ele manda muito bem nos desenhos, na minha opinião. O zoado é que a cara dos personagens são bem repetitivos, ele tem muita criatividade para desenhar o rosto. Só que nessa história, ele traz uma relação pai e filho, que quando eu terminei de ler, nossa senhora, explodiu minha cabeça. E eu falei, putz, a melhor coisa que eu li na vida. Depois eu li outras coisas e eu vi que tinham coisas que superavam. Mas isso aqui é genial, cara. É apenas emocionante. Inclusive, por exemplo, em Condado de Essex, ele mostra que ele sabe brincar bastante com a diagramação das páginas. Sim. Tipo, por exemplo, esses contornos aqui, que separam um quadrinho de outro, tipo, eles somem. A diagramação vira um bagulho muito louco. Parece que você tem que... Sei lá, tá lendo assim, depois você parece que tem que virar assim. E uma coisa legal, que
o Jeff Lemire tem é que não é chato, cara. Tem muito gibi que é bom, só que tem muito balão de fala, tem muito quadro de pensamento e ele sabe muito bem, ele sabe utilizar muito bem o desenho. Então o desenho dele já fecha a boca e você não precisa, sabe, de explicação em quadro ou em balão. Isso é muito legal. É um negócio muito mais sentimental, que você não precisa de tipo, uma narração. É você olhando e você sente. Você sente, isso é muito louco. Tá bom? Então, o próximo que eu vou citar, que você pode discordar, mas eu adoro o cara, eu pago um pau pra ele, é o Scott Snyder. E o Scott Snyder, que na minha opinião, cara, ele é um cara que manda muito bem. Ele escreveu Batman há pouco tempo, né? Ele pegou um run bem grande aí, de 5 anos. 4 anos e meio. Acho que ele escreveu, tipo, se eu não me engano, a fase dos 952 inteira. Não, foi inteirinha. Foram 52 edições, né, do Snyder pelo Batman. E depois ele assumiu mais 14 edições no Batman Grandes Astros. Que saiu aqui no Brasil num formato bem bacana. Pequena minissérie. Só que... E depois ele escreveu Dark Metal ainda, né? Que é uma mega saga do Batman. Tá saindo agora aqui atrás. Tá saindo agora no Brasil. Eu ainda acho esse tratamento que a Panini tá dando muito bonito nesses encadernados. Sim, né? Esse material aqui. Então, que é uma mega saga, mas é diretamente relacionada ao Batman. Ele escreveu isso aqui também, que é muito legal, pela Image, que saiu aqui no Brasil pela Dark Side Books. E cara, essa história é muito legal. É uma história sobre bruxa, mas cara, olha essas páginas, é muito sangrento. Jock, né? Quem desenhou é o Jock. E é bem legal que ele, ao mesmo tempo que ele mantém o conceito básico de bruxa, o tradicional, ele faz uma releitura muito louca. E cara, quando você tá lendo a história, você fica pirado, assim, é um terror muito bem construído, mas também sobretudo por causa da arte do Jock, o filtro que ele usa, assim, ele te dá um clima de tensão. Aqui que ela tá se afogando, ó, ele suja bastante a página e traz esse clima meio de terror. E também, né, o que você leu também, a Morte da Família. Eu li, da fase dele do Batman, eu lembro de ter lido o Morte da Família, Noite das Corujas e o Grandes Astros. O que você achou do Morte da Família? Cara, Morte da Família eu vou confessar assim, tipo... vou chegar em alguns pontos. É que assim, tipo, eu realmente fiquei surpreso com esse quadrinho. Eu gostei dele bastante. Eu acho que dava até para um filme bem legal do Batman contra o Coringa. O Coringa, por exemplo, nossa, eu achei meio perturbador mesmo. As imagens dele, tipo, usando a pele do rosto dele como só máscara. pra explicar pra galera, teve uma história em que o Coringa perdeu o rosto por um cara chamado... alguma coisa lá de bonecos, eu esqueci agora. E o que o Coringa fez? Ele voltou pro DPGC e pegou o rosto que tinha sido arrancado dele. E ele usa como máscara. Só que conforme vai passando a história, o rosto vai apodrecendo. Vai ficando mais esverdeado. Nossa, cara, é de doer o estômago, assim. Não, olha essa bagaceira aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha que... Quem desenha é o Greg Capullo. É o Greg Capullo, que na minha opinião é um ótimo desenhista. Olha essa bagaceira escrota. Não, tem uma hora aqui que ele pega essa máscara aqui, ele coloca de cabeça pra baixo, mano. Nossa, é louco. Não, eu fiquei tipo, mano, que imagem perturbadora pra ter na minha cabeça, velho. Deixa eu encontrar essa bagaceira aqui. Mas é uma história muito legal e assim, é uma história de terror do Batman, sabe? É muito pesado, mas é muito... Aqui, ó. Ele vira de cabeça pra baixo. Aqui a boca dele, dos olhos, daí depois vira aqui em... Nossa, mas imagina você assim, tá de boa assim, depois parece esse bicho deitando em cima de você. Tem muita gente que não gosta do Scott Snyder, que não gosta, que fala que os finais dele são ruins. Tem alguns finais mesmo que, sabe, você fala, poderia ser melhor. Só que eu não acho que é uma coisa, sabe, que condena o cara. Eu acho que exagera um pouco. Olha, na minha opinião ele, tipo, você colocou ele como um dos melhores da década, mas na minha opinião não é tanto assim não. É que eu sou paga-pau pro cara. Você é mó fãzão do... E qual que é o teu próximo, cara? Bem, agora aqui eu vou falar do Brian Michael Bendis. Que na minha opinião o cara arrebenta muito, eu peguei um do Scott Snyder. Sai, Scott Snyder, eu não gosto de você. Brincadeira. Mas enfim, o Brian Michael Bendis, que ele começou ficando bem famoso, que se eu não me engano essa aqui, Vingadores da Queda, foi a primeira história que ele escreveu pra Marvel, né? Ou a primeira dos Vingadores, eu não sei. Foi? Não, cara, que esse é louco.
Não, é que eu lembro que tipo, isso aqui tem a ver com a primeira coisa de alguma coisa, assim. Tipo, acho que foi a primeira vez que os Vingadores foram elevados assim, ao patamar de O que aconteceu com os super equipe Vingadores, famosa, né? o que aconteceu com os Vingadores foi que eles tiveram um auge, aí eles caíram assim exorbitantemente, cara. Ninguém mais ligava pros Vingadores. O pessoal ligava era por o Quarteto Fantástico e outras equipes da Marvel. Depois dessa história aqui do Vingadores A Queda, ele levou os Vingadores pro patamar A de novo. Aí, tipo, impôs respeito, sabe? Pô, é os Vingadores, é a equipe que vai no mercado competir com a Liga da Justiça. Sim, algumas páginas aqui muito bem desenhadas Muito pelo bem David desenhado. Finch. É David Finch? David Finch. E foi essa história que trouxe então os Vingadores de volta, né, a ter esse status. E é uma história bem legal que envolve a Feiticeira Escarlate, que tem alguns pontos bem bacanas com o Gavião Arqueiro, que são bem legais. Então é uma história bem bacana, assim, ele revoluciona. Quando eu terminei de ler, eu fiquei encantado com a história, assim, ele traz um teor emocional para a equipe que é muito bacana. Sim, ele também fez uma ótima fase sensacional do Demolidor. Que muita gente fala que compete com a do Frank Miller, de igual para igual. Eu mesmo assim eu não sei, porque eu ainda não terminei, né? Ainda tá saindo os encadernados e agora vai começar com a fase da Ed Brubaker. E também esplendidamente desenhada pelo Alex Alev. Eu gosto muito dessa fase, cara, você não tem noção. Eu também gosto. Isso aqui é basicamente tipo... eu acredito que eles tiveram muita inspiração nisso aqui pra também fazer a série, o seriado do Demolidor, junto com o Frank Miller. As duas primeiras temporadas teve bastante Frank Miller, mas você percebe muito bem as influências do Bendis nisso aqui. É que é difícil de explicar, cara, um pouco o clima desse quadrinho. Tipo, é basicamente o Demolidor. O Demolidor, ele... A identidade dele revelada. Revelada assim, em um jornal. E aí a vida do Demolidor vira de cabeça pra baixo. O Demolidor, assim, no caso, o Matt Murdock, né? Que é a identidade secreta dele. Aí a vida dele vira de cabeça pra baixo num nível que eu acho que só é mais catastrófico em Queda de Murdock. Nós temos que a identidade secreta do Demolidor, que é o Matt Murdock, que é advogado cego, foi revelado em um jornal e a vida dele vira de cabeça pra baixo num nível que eu acho que só é superado em Queda de Murdock, que é outra graphic novel excepcional dele. Frank Miller também. Frank Miller. E aí aí é uma bela de uma guerra do Demolidor pra tentar como eu posso dizer, tipo, acabar com isso aí, porque ele começa tipo, a entrar com processos judiciais contra Contra o jornal. Contra o jornal que fez aquilo. E isso aí gera tipo uma briguinha entre ele e o Fog. Que é o melhor amigo dele, né? Cara, é muito bom, eu tenho que evitar de falar mais coisa porque eu não quero dar muito spoiler, mas o que eu posso dizer é muito bom, muito conciso e dava um bom filme. Porque pra quem não sabe, o Demolidor, que no caso o nome dele verdadeiro é Matt Murdock, ele sofreu um acidente e ele ficou cego, só que ele desenvolveu habilidades. E nessa história, né, como o Pérez falou, a identidade dele é revelada e ele vai combater, né, essa ideia do Demolidor ser o Matt Murdock na justiça, né? E isso, cara, é genial, porque ele é advogado, né? Nas histórias, e é genial essa sacada do Brian Michael Bendis, assim. O Bendis em alto nível, Só mostrar aqui também um pouco da arte do Alex Alev. Nossa, isso aqui eu realmente não sei. Também tem vários outros artistas, mas eu acho que tipo, quem é o Alex Alev, e ele também desenha a maior parte dessa fase. Como por exemplo, tipo, os outros encadernados. Você liga nessas páginas aqui. Aí tem vários inimigos dele, o Rei do Crime, o Sr. Coruja, tem vários personagens legais aí. Somente no segundo. Vamos falar do próximo? Vamos agora, a sua vez aqui, que é o... Vamos falar então de DC Comics com o nosso querido Geoff Johns. Cara, eu gosto pra caramba das histórias do Geoff Johns. E ele, pode-se dizer que, olha o tamanho, é um tijolo isso aqui. Tem 512 páginas e esse não é o único encadernado. É um quadrinho muito robusto. Tem muito mais dele pelo Lanterna Verde. E ele revoluciona mesmo o Lanterna Verde, trazendo todo esse arco-íris, né? Que são os anéis, o anel verde da força de vontade,
Tem vermelho amarelo da do ira. medo, do vermelho da ira, o laranja do egoísmo e vários outros, o azul da esperança, E aí ele traz um novo que é o negro da morte. que é o negro, e o branco, né, que é o da luz. E a arte genial do brasileiro Ivan Reis, o cara manda bem demais, e assim, eu acredito que é um dos auges tanto do Ivan Reis aqui, eu acho que é o melhor trabalho do Ivan Reis, ou um dos melhores, Essa no edição é mínimo. autografada, né? E autografado pelo Ivan Reis. E do Jeff Jones também, eles estão em alto nível. Então aqui basicamente você está surgindo um novo anel, que é o anel negro. E cara, pra você derrotar esse anel é muito perrengue, meu. Tem uma cena que os anéis começam a invadir a Terra vindo da galáxia, que ele mostra, o Ivan Reis mostra uma página de todos os anéis vindo na direção da Terra, que você fala, mano, já era o bagulho, entendeu? Não tem mais jeito. E é muito legal o jeito que eles resolvem toda a situação. E tem muita ação, muita cena de ação, vários personagens, até o espantalho, ele chega a receber o anel amarelo. Porque assim, apesar dos anéis terem as divergências, surgiu o anel negro, fala, não, vamos se juntar que o bagulho Agora ficou feio. é barra pesada. Então, os anéis, várias pessoas começam a cortar os anéis. Então, o espantalho é um dos que mais tem capacidade de impor medo na Terra. Então, ele acaba recebendo o anel também. Então, é muito legal. E também, um outro quadrinho dele que eu gosto pra caramba, que é o Superman Brainiac. Esse aí é muito bom. Também, tipo, com outra dupla que eu acho que é muito boa, que é o Jeff Jones e o Gary Frank. Gary Frank, Vocês que é a têm- mesma dupla do Doomsday Clock. Pra vocês terem uma ideia, tipo, pro cara eles fazerem a continuação de Watchmen, eles não podiam chamar qualquer um. Não, chamaram os caras. Se você foi chamado pra continuar o Watchmen, meu irmão, você pode ser considerado um dos melhores que tem na atualidade. Com certeza. E olha só, cara, a arte dele, do Gary Frank, é muito boa. O cara desenha demais, cara, demais. E aqui você tem uma história muito legal com o Brainiac, que ele traz uma ideia bem bacana, porque o Superman já enfrentou o Brainiac várias vezes. Aí o Brainiac chega na Terra e fala, não, você nunca me enfrentou, sempre era um robô que eu enviava pra você me enfrentar. E agora que você está realmente me enfrentando. Então... Quer mostrar quanto que uma trollagem? Na real, eu mas não era, porque ele era orgânico desta vez, ele não era metal. Mas é uma história muito legal, com várias reviravoltas. Então acho que é isso, né? É isso, né? Para mais vídeos assim, eu acho que a gente realmente deveria fazer mais vídeos comentando alguns escritores e desenhistas. Principalmente também fazendo alguns vídeos especiais para alguns. Com certeza, como Alan Moore, Frank Miller, os caras aí. merecem. Ou a gente pode fazer até um top 10, talvez. Se tiver alguns pedidos, se bem que a gente acabou de começar, não vai ter pedido nenhum. A gente vai fazer se a gente quiser. É isso aí. Então, É isso, dispensados. Deu uma cuspida aqui. Até a próxima aí com mais vídeos do QGHQ. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreve aí, curte, compartilhe e até a próxima. Até mais, gente.